Desde que Donald Trump anunciou um evento do UFC no gramado da Casa Branca no dia 4 de julho de 2026, um sábado, né? Completa 250 anos da independência americana, Dana White já deu 2 entrevistas falando sobre o assunto. Primeiro participou do podcast Full Send, com mais de 1 milhão de visualizações, e depois deu entrevista coletiva pós-Fight Night Nashville. E só escutando atentamente deu para pescar vários detalhes, né? Descobrir o rumo que o Careca vai tomar. Para começar, não serão vendidos ingressos. Estarão em Washington apenas convidados da presidência. Porque para entrar vai ter checagem de antecedentes e tudo mais. Não dá para abrir para o público. E isso já é um prejuízo tremendo, tá? Dependendo do card, Dana White estaria abrindo mão de algo na casa de 20 milhões de dólares em bilheteria. Vai ser um pay-per-view? Então, e até para compensar essa perda de receita, vão fazer o melhor possível, o card mais grandioso disponível. E claro, o tio Dana não está sendo exatamente um filantropo. Está abrindo mão da bilheteria, mas vai ter a maior mídia espontânea da história do evento. Vai ter cobertura total da grande mídia, algo que ajuda muito na renovação de contratos e captação de novos patrocinadores. Cinematograficamente falando, também será coisa de maluco. De um lado do octógono veremos a Casa Branca, do outro o monumento a George Washington, né? Um retrato belíssimo. O time do UFC, inclusive, já esteve lá no gramado, na residência do presidente, e começou os preparos logísticos. Dana até revelou que vem sendo aterrorizado por centenas de atletas que querem vaga no card. Mas está com as portas abertas e escancaradas para os retornos de Jon Jones e Conor McGregor. As vagas estão reservadas, só depende deles. Jones, malandro, já até começou a jogar junto. No dia seguinte, postou foto voltando à academia cheia de teia de aranha e treinando. Até tweetou isso, abre aspas. Pra mim é uma oportunidade de representar a América na Casa Branca. Não me importo com o adversário nessa noite. Encontrei um porquê. É disso que preciso. Algo maior que dinheiro. Na última sexta-feira, em coletiva de imprensa do Bare Knuckle Fighting Championship, evento de boxe sem luvas do qual é sócio, McGregor cravou: volto a lutar na Casa Branca. Aí eu pergunto a você que não é bobo, por que eles diriam qualquer coisa diferente disso? São dois caras que fazem de tudo pra sugar toda a atenção possível. Eles vivem disso. A gente tá falando aqui de 1 ano de publicidade gratuita e garantia de não cair em esquecimento ou abafar todo tipo de escândalo. É tudo que essa dupla de narcísicos espalha-brasas pediu a Deus. Agora, esquentar o retorno e subir no octógono são duas coisas muito diferentes. Sobre o McGregor, de sexta até hoje, o cara já se meteu em 2 escândalos públicos, se expondo e expondo a própria família. De sexta até hoje. Na coletiva do Bare Knuckle, então, ele estava mais incorporado, acelerado e elétrico do que nunca. E essa imagem dele com uma rinite suspeita antes de começar a discursar virado no giraia viralizou. Vamos falar aqui sem meias palavras? Não sei se tá nessa situação, mas McGregor aparenta ter todos os indícios possíveis de adicção. Todos. Ele ainda estará imerso nas eleições irlandesas do final do ano, seja como candidato ou cabo eleitoral. Assim, nunca diga nunca, ainda mais sobre alguém que gosta muito de atenção, com uma possibilidade inédita de aparecer sem ser por escárnio ou nas páginas policiais. O lance é que hoje, acreditar que o McGregor vai estar 100% limpo e treinado como um atleta em 12 meses, abrindo completamente mão do atual estilo de vida, soa até como piada. Tá com muito mais cara de que ele vai só se afundar do que levantar. E outra, dependendo do tipo de bronca que aparecer até lá, o próprio UFC ou o presidente podem vetá-lo. Em relação ao Jon Jones, a situação muda só um pouco, porque ele também tá enrolado, vai responder criminalmente pelo acidente de carro em fevereiro. Aquele que ele teria batido, abandonado uma mulher em péssimo estado no banco do carona e ainda ameaçado o policial de morte. Mesmo que não dê em nada, se ele acabou de rejeitar, especula-se 30 milhões de dólares para enfrentar o Tom Aspinall. Vocês acham que ele vai mudar de ideia ano que vem, com 38 anos, só por patriotismo? Conta outra. A real é que Jon Jones não quis correr risco de perder. Mais velho e com a pressão de ser o campeão americano contra o invasor britânico Tom Aspinall, esse risco aumenta ou diminui? Imagina só a carreira acabar com ele estatelado, desacordado na Casa Branca. Vocês acham que ele não vai ponderar isso? Detalhe, Jones não é o mesmo vetor de audiência que McGregor. E se ele tá lutando pela América num evento já sem bilheteria, tio Dana White vai oferecer bem menos, certo? A conta não fecha. Ele não vai voltar, a não ser que o adversário não seja o Tom Aspinall. E sim, o inglês pode perder. Ele vai ter mais 1 ou 2 rodadas até lá. Ou Alex Poatan vence Magomed Ankalaev em Abu Dhabi e viabiliza o desejo inicial do Jones.
fazer o cinturão BMF no peso pesado. Acho que a única possibilidade dele enfrentar o Aspinall é se o mesmo sofrer muito, mostrar muita vulnerabilidade até lá nessas duas lutas. Resumindo, pra mim, a chance do McGregor lutar beira 0% e a do Jon Jones 10, 15%. Dana White sabe de tudo isso melhor que eu, sabe que não pode contar com esses caras, então já tem outra coisa em mente. Tanto que ele é bem sincero ao dizer no podcast Full Send que a maior luta que tem em mãos no UFC no momento, né, até o meio do ano que vem, é Islam Makhachev versus Ilia Topuria. Portanto, o plano A para Casa Branca. Se o russo vencer Jack Della Maddalena em novembro, ficaria maior ainda. Valeria o duplo campeonato simultâneo para ele. E sim, parece que Dana White faria essa concessão pro evento. Deixaria o cara voltar para a categoria de origem sem abrir mão do título até 77 quilos. Se ele perder pro australiano, volta pro peso leve na condição de desafiante. A luta segue sendo grande. Quem não pode perder no caso é o Ilia Topuria, por isso desconfio ainda mais que o próximo adversário vai ser mesmo o Paddy Pimblett. Ou botam o Pimblett contra outro e ele não luta até o meio do ano que vem. A próxima luta dele já vai ser direto contra o Makhachev. Foi isso que o Dana White deu a entender no podcast. É o que o presidente tem em mãos, o resto são só passarinhos voando. Ah, Renato, mais um é alemão / georgiano / espanhol e o outro é russo. O que diabos isso tem a ver com independência americana? Nada, mas acima de tudo, esse é um pay-per-view do UFC e sem os figurões, essa é a principal maneira de atrair o público do nicho para Casa Branca. E o público do nicho, o homem jovem, é muito importante para Donald Trump. Em celebração da data, você pode fazer a Kayla Harrison, única americana com o cinturão, contra Amanda Nunes, super luta, e o vencedor de Max Holloway versus Dustin Poirier defendendo o cinturão BMF. E sim, se o diamante vencer, ele será chamado de volta, porque talvez seja entre os homens a maior estrela americana no momento. O resto do card você enche de americano. Tem Justin Gaethje, Sean O'Malley, Colby Covington, Sean Strickland, Derrick Lewis, Bo Nickal, Aaron Pico. Opções alinhadas com o Trump não faltam. Em suma, Dana White tem obrigação de tentar Jon Jones e Conor McGregor. Só acho que desse mato não sai mais com ele. Teria que ser uma cagada muito grande para um deles sair da toca, imagina os dois. E ainda que vetem dois gringos na luta principal, tem todos esses americanos que citei e dá para botar no pôster Kayla Harrison e um americano PMF. Pode acabar até sendo um América versus Brasil, com Kayla e Amanda, Max Holloway e Charles do Bronx. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, caindo na real sobre o não retorno de Jon Jones e Conor McGregor. O que vocês acharam desse cenário? Faz sentido as opções que eu apresentei? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa aquele like, clica no botão hypar, por favor, ajuda muito a gente aqui com o algoritmo do YouTube, mas não perde o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano, André Azevedo, com a presença de Walter Walker, resumimos o Fight Night Nashville e projetamos o UFC 318 de sábado. Clica no link aqui e confere, ou vai lá nos streamings de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.